Hoje, há exatos 60 anos atrás, os militares basicamente decidiram dar um golpe para poder, segundo o que eles disseram, impedir um golpe comunista no Brasil e instalar uma ditadura militar que viria a durar 21 anos e as consequências dela seriam desastrosas. Bora falar disso no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, o meu nome é Caio. Esse é um canal de viés auto-libertário, falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. E hoje é um dia histórico para nós brasileiros, né? Porque há 60 anos atrás foi dado o golpe militar no Brasil, e instaurada, consequentemente, uma ditadura militar. Hoje eu quero discutir sobre esse período, falar um pouco sobre isso e explicar para as viúvas da ditadura que ainda existem no Brasil por que a ditadura foi uma ditadura, por que a ditadura é ruim e por que nós não devemos achar que ditadura é a solução para resolver problemas, mesmo que se fosse, não, mas tinha um risco de uma ditadura comunista no Brasil. Mesmo assim, você não combate ditadura com ditadura. Bom, antes de entrar em mais detalhes do vídeo, se inscreve, muito importante, ajuda o canal a engajar. Na descrição você tem todos os parceiros do canal, como a Manifesto 38, aqui ó, camiseta para você tirar onda com seu amigo comunista e deixar ele irritado. Aqui tá escrito fascismo é coisa de comunista, tá, pra quem não sabe. Então na descrição tem o contato da Manifesto 38, loja parceira do canal agora. Na descrição também tem todos os parceiros, a Ana, que faz as thumbs, a parte de escola de inglês, quem cuida disso é o Natan, que é parceiro meu. Também, todo mundo libertário, então, né, estamos cercados aí dos nossos pra ficar tranquilo e só fazer negócio entre nós libertários. Segue eu também nas outras redes sociais, que aí você fica sabendo dos assuntos dos vídeos e tudo mais, enfim. Estou trazendo esse vídeo pra hoje, porque senão eu ia ter que fazer ele na segunda-feira, e segunda-feira vai ter outro vídeo, porque, né, vocês bateram a meta, que eu falei, né, vamos bater 911 inscritos, para fazer um vídeo especial sobre privatização de polícia, justiça, um pouco de como poderia funcionar uma sociedade libertária nessa situação. Mas isso vai ser o vídeo de amanhã, tá? Então bateram a meta, bora fazer esse vídeo. Na verdade já superamos a meta, né? Porque eu tô em 913. Então se inscreve, me ajuda a chegar no 1000º inscrito, que essa é a próxima meta. Mas feito esse jabá inicial aí, vamos entrar na questão do vídeo. Primeiro, o que aconteceu basicamente? Para quem não conhece a história ou, sei lá, não é brasileiro. Basicamente, há 60 anos atrás, tinha-se um temor na sociedade de que o Brasil pudesse tomar um golpe comunista, que o Brasil pudesse virar comunista, e assim, era razoável esse temor, tá? Porque você tinha um forte clamor comunista no Brasil desde a década de 30, 40 ali, e a União Soviética, ela estava interessada no Brasil, né? Porque o Brasil é um país grande e estava aqui no Ocidente, então se ela conseguisse colocar uma ditadura comunista no Brasil, igual foi em Cuba, né? Que acho que foi em 57 ou 59, eu não lembro agora exato, mas já tinha tido a Revolução Cubana, então já tinha uma ditadura comunista lá em Cuba, então você já tinha um país sendo controlado pelos comunistas, então a União Soviética estava interessada nisso e ficou essa Guerra Fria, né? Os americanos tentando influenciar o Brasil, os cubanos, os soviéticos tentando influenciar o Brasil, então tipo, o Brasil estava no centro dessa disputa entre os idiotas dos americanos e os idiotas dos soviéticos. E aí, nesse contexto, os militares basicamente tomaram o poder, dissolveram o Congresso, enfim. A princípio não, né? Mas eles foram se arrogando poderes ao longo do tempo e tomando mais poder para si. Então, assim, o que foi a ditadura, basicamente? Foi um período de grande censura no Brasil. Censura a jornais, censura a músicos, a um monte de coisa. Uma banda que combateu bastante a ditadura, que eu gosto bastante, é o Traje a Rigor, por exemplo. Eles tiveram algumas músicas censuradas, né? Tem uma que o refrão dela tá engraçado, né? Ele fala, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho nada mais a dizer, só pra garantir esse refrão eu vou enfiar um palavrão. Aí ele fala, cu. Aí por causa desse palavrão a música foi censurada. Então você tinha muita coisa sendo censurada. O Capital Inicial também tem um show deles que até fala, há não sei quantos anos atrás a gente foi censurado na frente dessa mesma esplanada, na frente desse mesmo ministério, e eis nós aqui de novo, né, tocando. Então foi uma época de muita censura. Surgiu o Legião Urbana e o Capital Inicial, né, nessa época. Tinha uma banda chamada Aborto Elétrico, que era inspirado num cara que bateu numa mina, né, uma mulher com um bastão elétrico, e aí
a mina teve um aborto, então a banda surgiu com esse nome, depois essa banda acho que foi virar o Capital, eu não lembro agora direito a história, mas era um cenário proeminente assim, musical do rock no Brasil, né? Combatendo a censura, essas coisas. Só que quem combatia a censura nessa época era galera simpatizante de regime de esquerda, né? Tipo, Legião Urbana tinha uma banda mais à esquerda, o Capital Inicial. Então, você não tinha um movimento ali no Brasil de direita, assim, contra o golpe, contra uma ditadura, porque meio que a direita tava, olha só que surpresa, pendurada nas bolas do saco dos militares, né? Então, à medida que os militares foram endurecendo as coisas, a direita começou a ficar saudosista com ditadura, essas coisas, como é hoje em dia, né? Você teve o ridículo das pessoas ficarem acampadas por meses na porta dos quartéis, implorando por ditadura, né? Pra voltar o período dessa época. Teve também uma das maiores vergonhas que eu tenho na minha vida como corintiano, que foi o período da democracia corintiana, que de democracia não teve nada. Foi basicamente uma ditadura imposta por aquele bêbado desgraçado do Sócrates que apodreça no inferno, aquele comunista maldito. Então, aqui na descrição eu vou deixar um vídeo sobre esse período específico, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque senão o vídeo ficaria mais longo do que eu espero, mas eu tenho um vídeo sobre isso, falando que a democracia corintiana foi uma mentira, então veja lá, que lá eu explico melhor por que a democracia corintiana foi uma mentira e não tinha nada de democrática, né? No sentido do que as pessoas entendem como democracia, né? Que é descentralização de poder, enfim, essas coisas. Então, a gente tem um período que, do ponto de vista econômico, assim, cara, teve ali um milagre econômico, né, como chama, que foi basicamente o Brasil crescendo um pouco. Teve a criação, se eu não me engano, acho que de 247 estatais, alguma coisa assim. Tipo, foi estatal pra cacete, e isso acabou com qualquer meio privado no Brasil, porque tudo estava sendo controlado. A gente começou a ver a era das construtoras, as superconstrutoras, né? Tipo, por exemplo, a Odebrecht era uma construtora regional ali da Bahia, daqui a pouco ela estava pegando obra para fazer a sede da Petrobras, que inclusive foi eleita um dos prédios mais feios do mundo, o que eu acho perfeitamente justo, aquele prédio é horroroso. E também pegou as obras de Angra 1, né, que era os militares querendo usar a energia nuclear, e pegou essa obra, e aí já começou o esquema de corrupção. O Emílio Odebrecht já falou que teve esquema de corrupção na época. O Emílio, que é o pai do... acho que é Silvio, não, o Silvio Odebrecht, Emílio ou Silvio, eu não lembro agora. Enfim, o pai do cara que é o corrupto atual da Odebrecht lá, ele foi chamado para poder depor no Senado, porque olha só, ele já estava sendo suspeito de corrupção. Você vê como que como dizem, né, the apple doesn't fall far from the tree, ou seja, a maçã não cai longe da árvore, né? Você vê que filho de corrupto, corrupto é. Então, eu não sei nem se ainda pode chamar esses vagabundos de corrupto, porque com a proteção que o STF dá para eles, né, anulando sentença, descondenando, soltando todo mundo, reconduzindo o ladrão à cena do crime, eu não sei se isso pode dar problema ou não, mas foda-se, estou falando porque, olha só que legal, 60 anos depois a gente também vive numa ditadura, tá, no Brasil. Você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque você pode ofender um certo juiz desprovido de cabelo e ele mandar uma gangue em carro preto na porta da sua casa para te convidar a ir depor, ou então te convidar a passar um tempo em algum presídio, né? Que, por sinal, era uma tática que a ditadura fazia, né? Como que a ditadura operava? Igualzinho esse careca aí opera, que é... Você abre um inquérito com um cara, tipo assim, vou investigar o canal Libertário 03 lá, abre um inquérito, e você fica punindo com medida cautelar, tipo, bloqueia a conta, prende o passaporte, faz X coisa. Não, mas o prazo do inquérito acabou. Não tem problema, abre um outro inquérito. Aí qual que é o motivo da abertura do inquérito? O mesmo no anterior, e fica nisso aí. Basicamente, o inquérito das fake news aí, que está aberto desde 2019, é isso aí. Depois virou o inquérito dos atos democráticos, que é a mesma coisa do inquérito das fake news, só mudou o nome. Então, isso basicamente era a forma de operar a ditadura. Então, a ditadura brasileira atual, ela opera igualzinho a ditadura brasileira do século passado, né, de 60 anos atrás. Tem censura, teve gente que precisou ser exilada, né, sair fora do Brasil, porque senão ia ser presa. Teve jornalista torturado, e uma das pessoas que foi torturada na ditadura é a Miriam Leitão, né, que, enfim, eu discordo de tudo que eu acho lamentável a postura desse indivíduo, mas eu não defendo tortura para pessoas que eu discordo, tá? Ao contrário de psicopatas comunistas, como ela defende, que defendem isso para as pessoas, eu discordo disso, mas
A gente também teve jornalista torturado. O Oswaldo Eustáquio também foi preso e torturado pela ditadura do STF. Então você vê que a gente tem paralelos entre as duas ditaduras, elas operam da mesma forma. Porque, em última análise, ditadura é ditadura. E no aspecto econômico, trazendo para a questão assim, teve um milagre econômico, né, no Brasil, beleza, tal, deu uma crescida, muito por causa de investimento de gente de fora, grana americana vindo para cá. Mas quando você começa a ver o perfil de desenvolvimento da ditadura, eles alegavam que assim, vamos fazer o bolo crescer para depois a gente distribuir. Só que esse bolo cresceu e ele foi distribuído para os mais ricos do Brasil. Então nesse período a desigualdade no Brasil aumentou, não que isso seja um problema, só que o problema é que, além de aumentar a desigualdade, ou seja, aumentou a concentração de renda na galera mais rica, ainda aumentou a pobreza, porque as pessoas foram ficando mais pobres através do imposto inflacionário. Essa foi uma era em que começaram a surgir os nossos próprios cantilionários, né, que são os milionários que se beneficiam do efeito Cantillon. Por exemplo, o pessoal da Odebrecht, como estava tendo muita obra no Brasil, eles foram ficando ricos, porque o governo imprimia moeda, criava nova moeda, jogava na mão desses caras, eles tinham dinheiro, você pobre na época não tinha. E aí isso vai num período de hiperinflação brasileira, assim, se você é mais velho e tem, sei lá, uns seus 60 anos, 65 anos, talvez você lembre muito bem desse período de hiperinflação, que era uma coisa maluca, assim. Você tinha que receber o dinheiro, por exemplo, de manhã e se você não gastasse até de tarde, ali, final do meio-dia, já era, ele perdeu totalmente o valor, entendeu? Então você teve muita concentração de renda na mão dos mais ricos e pouca distribuição de renda na mão dos mais pobres. Não que eu defenda isso, tá? Mas é só um fato que aconteceu porque acabou gerando desigualdade e pobreza ao mesmo tempo, né? Então essa galera cantilionária se beneficiou disso e as pessoas mais pobres, elas, como eu estava falando, né, elas sofriam com um imposto inflacionário, que era, cara, torra o dinheiro o mais rápido possível. E isso, esse mal que a inflação causou no Brasil, até hoje você tem reflexo nas pessoas, porque o Brasil historicamente é um país que poupa pouco, né? O brasileiro em média, né? Não o Brasil, mas quando você pega assim o agregado dos brasileiros, você vê que é um país que ele tem baixo estoque de crédito. Isso explica porque também que os juros é alto, assim, porque os juros ele é o preço do dinheiro. Como qualquer bem, você tem muito desse bem, ele está um preço abaixo, tem pouco desse bem, ele está valorizado. Por isso que os juros no Brasil historicamente são altos, porque honestamente dá para culpar o brasileiro que tipo deixava dinheiro na conta, toda hora trocando de moeda, tinha isso. Tem várias histórias, você vê aí de gente que guardava dinheiro embaixo do colchão, ou dinheiro em casa, e daqui a pouco, tá a shitcoin tal, a shitcoin, sei lá, cruzado, daqui a pouco vai pra cruzado novo, cruzado real, alguma porra assim. E aí simplesmente aquela moeda do cara acabou e, pô, mas o cara não ficou sabendo? Gente, década de 70, década de 80, informação não era tão fácil de conseguir, às vezes o cara não tinha nenhum rádio na casa dele, então como é que ele ia ficar sabendo que ia mudar a moeda? De repente o cara ficar sabendo que ia mudar a moeda, sei lá, 2 anos depois que já mudou, porque o cara ia tentar trocar aquela moeda por alguma coisa, ou a pessoa meio chucra assim, não sabia que aquela moeda já não tinha mais valor, entendeu? Tive que pausar o vídeo aqui porque algum desgraçado passou ouvindo funk, aí poderia dar strike no vídeo, enfim, mas retomando. Então você tem ainda, né, esse reflexo, esse fantasma da inflação no brasileiro pegando e dando problema, né, com um brasileiro poupar pouco, um brasileiro não ter, como é que eu posso dizer, o hábito de poupar dinheiro, as pessoas perdiam dinheiro com isso. Tem várias histórias, você pega ali, você vê várias pessoas que, não, pô, perdi o dinheiro e não recuperei porque mudou a moeda, enfim. Muita coisa acontece, né? Muita coisa aconteceu nessa época, né? Além das torturas, as prisões e mortes, né? Também morreram pessoas. Estima-se que o número de mortes são 464 pessoas. A maior parte desses mortos, tá, ao contrário do que diz a esquerda, não era gente pacífica, trabalhadora, de bem, não. Era tipo guerrilheiro pegando em arma, querendo matar a gente mesmo, e também militares, né? Soldados da PM, essas coisas assim, da polícia militar, essas coisas, que morreram em conflito com esses psicopatas assassinos. Então teve muita briga nessa época, né, no sentido de que havia uma esquerda armada, organizada, lutando para tentar derrubar a ditadura. E o maior dano que a ditadura fez no Brasil, para mim, ele não é nem econômico. É um dano econômico grande, tá? Mas para mim é a merda que esses malditos desses militares, eu odeio esses porcos fardados malditos, é a merda que esses filhos da puta fizeram.
eu desprezo as Forças Armadas brasileiras, eu desprezo. Quando eu vejo um verme desses fardado, eu tenho nojo, eu tenho vontade de vomitar. A merda que esses filhos da puta fizeram foi entregar todo o aparato ideológico de cultura, de educação, tudo que você pode usar para poder produzir a narrativa perfeita na mão de esquerdista. Então escola, faculdade, universidade, as artes, a cultura, tudo ficou na mão desses filhos da puta. Você tinha a porra da democracia, entre aspas, corintiana, o Corinthians é um dos clubes mais populares do Brasil, contando a história de que, não, nós estamos combatendo a ditadura. E não tinha ninguém pra, tipo, falar a verdade, que aquilo ali era uma mentira, que aquilo ali não estava acontecendo. Então, era uma outra forma de ditadura. E aí os comunistas contaram a história, porque na verdade quem venceu a guerra entre os militares e os comunistas na década de 60, 70 e 80 foram os comunistas. Eles venceram porque basicamente os militares eram um bando de retardado, imbecil, esquerdista, que encheu o cu de positivismo e ficava falando em gestão técnica, essas porra. E aí o que acabou acontecendo? O país foi entregue na mão dos comunistas. Tanto que quando voltou a redemocratização do Brasil, teve lá o Sarney, lá, que era basicamente um político da ditadura também, só que depois vem só o presidente esquerdista. O Collor era um esquerdista, tanto que ele praticou roubo contra a população, roubou a pensão das pessoas. O FHC não precisa nem falar, um socialista fabiano. Depois vem Dilma e Lula, dois comunistas, a pior espécie. Depois vem o Michel Temer, que é o mais próximo que a gente teve de uma direita, entre muitas aspas, foi o período Michel Temer, ali 2016, 2018. Você vê como que é, e ainda um cara meio capenga, por pouco tempo também, mas não era lá muito radical nas propostas dele, né? Aí depois vem o Bolsonaro, que assim, eu não vou nem discutir o Bolsonaro, porque o Bolsonaro pra mim é um... O Bolsonaro, o que você precisa entender sobre o Bolsonaro ele é a direita da extrema esquerda, é isso que ele é o novo PSDB, lembra o PSDB lá que... Não, o PSDB é a direita, o partido de direita no Brasil. Ele é a direita... O Bolsonaro ele é a direita tolerada, permitida e castrada. É basicamente isso que o Bolsonaro representa. E, infelizmente ele destruiu qualquer chance de você ter alguma direita de verdade no Brasil, né? A gente nunca vai ter aqui no Brasil uma direita tipo assim, nível Javier Milei. Não que eu apoie a via política, mas eu tô querendo dizer assim, tem um cara da direita que você pode olhar assim e falar, caralho, o cara é bravo mesmo. Tipo um Javier Milei da vida. Isso não vai acontecer no Brasil. Porque desde a redemocratização, o país ele tá ou na mão da centro-esquerda ou da extrema-esquerda. Nunca ele vem para a direita. O Bolsonaro é centro-esquerda, no máximo. Senão, muito mais esquerdista que o tanto de merda que ele fez, mas enfim. Então, qual que é o legado da ditadura? Bom, gente morta, gente torturada, uma destruição econômica, um monte de estatal que ainda está viva até hoje, a Odebrecht consolidada como a grande construtora do Brasil, então basicamente consolidou o legado de corrupto. Que mais? A herança maldita da inflação, que destruiu a ideia do brasileiro de poupar a moeda como uma coisa boa. Várias tentativas aí de planos de desenvolvimento, a prova que desenvolvimentismo não funciona, apesar de idiotas ainda advogarem que funciona e usarem o milagre econômico como argumento, né? Mas eles não falam que veio depois do milagre econômico, que foi o endividamento massivo do Brasil. E é isso basicamente o período da ditadura. Só desgraça, só lamento para poder reclamar perseguição, censura, como toda ditadura, né? O problema é que essa ditadura em particular tem muita viúva dela viva ainda hoje, fica, ai meu Deus, mas essa ditadura foi uma beleza. Não, mas era bom, né? Bom era na época dos militares, não era. E não se combate ditadura com mais ditadura, se combate ditadura com liberdade, não com ditadura. Então, se você quer derrotar uma ditadura, você precisa expor a ditadura, expor o ditador. E felizmente a nossa ditadura atual, né, 60 anos depois do Brasil estar numa ditadura de novo, ela está sendo exposta, tá? E sendo exposta ao ridículo, né? Teve um caso agora, lembra o Sérgio Tavares, que foi preso, jornalista português? Então, fizeram, acho que uma festa de aniversário dele, alguma coisa, não lembro agora. Mas tipo assim, uma festa lá em Portugal e fizeram piada com isso, né? Que a galera se vestiu de polícia federal, pegou ele, levou ele para uma condução coercitiva para tomar um shot no bar. Enfim, virou piada, né? Basicamente o
o Xandão e os ditadores atuais, eles estão sendo motivo de piada lá fora, então é uma das formas que você consegue acabar com o regime, né? Através de piada, através do humor, através de conscientizar as pessoas. E no fundo acaba sendo isso. É uma guerra pela narrativa, uma guerra pela verdade. Os militares perderam ela, e ao contrário do que os militares fizeram, que eram completos idiotas, ineptos, hoje em dia eu vejo o Brasil muito mais preparado para combater uma ditadura, de maneira geral, né? Os brasileiros, né? Que a gente tem uma coisa que na época não tinha, né? Que era a internet. Então a gente pode usar para poder ficar fazendo meme, zoando os caras. Falar, ah, mas meme não vai derrubar a ditadura, mas deslegitima a ditadura. A piada, o humor, ele sempre foi uma coisa que os caras temem, ditadores temem. Então por isso que eles censuram piada, censuram essas coisas. E é uma forma de você combater os caras. Uma hora toda a ditadura cai, a ditadura militar durou 21 anos, essa ditadura do Xandão já vem durando 5 anos, já meia década, né? Então já tem um tempo relativamente grande, agora que ela está se consolidando, né, de fato. A gente deve ter mais, pelo menos aí, sei lá, mais uns 5, 6 anos dessa merda aí, espero, né, que não fique muito mais que isso. E uma hora, por mais... por pior que esteja, né, eu ia falar mais ruim, mas aí não é igual o português, aí não vou matar o português. Por pior que esteja, piora muito, mas depois, quando para de piorar, começa a melhorar e melhora muito rápido. Porque quando esses caras caem, esses ditadores caem, eles caem e não caem bonito não. Então, fica a lição aí. Não se combate ditadura com censuras, combate ditadura com liberdade, com propriedade privada, com defesa da liberdade de imprensa, que é uma coisa muito importante, né, que infelizmente parte da imprensa militante desgraçada abandonou nesse país, né, porque a Jovem Pan foi censurada, a Revista Oeste foi censurada, a Revista Cruzoé foi censurada lá atrás, logo no começo dessa ditadura. Quem mais? O Alan dos Santos precisou se exilar, o Terça Livre deixou de existir, o Monarca foi perseguido, o Rodrigo Constantino foi perseguido, o Guilherme Fiuza foi perseguido, a Ana Paula Henkel foi perseguida. Todos os dissidentes que não concordam com o regime foram perseguidos em algum nível. Então, é igualzinho na ditadura militar, né? Que só deixou um legado terrível pro Brasil. Mas enfim, esse é um vídeo aí para falar um pouco sobre ditadura, sobre o Brasil, sobre o que aconteceu, né? Uma data histórica, então vamos aproveitar para falar dela. Se você curtiu o vídeo, se inscreva, comente, compartilhe, ajuda a bater a meta aí dos 1000 inscritos, deixe seu comentário, isso engaja o vídeo, deixe sua curtida, isso também engaja o vídeo, porque vídeos com muita curtida o YouTube entende que é relevante, o YouTube entendendo que é relevante, ele joga o vídeo para mais pessoas, até coloca na homepage, e um vídeo na homepage assim do YouTube você não tem noção do que é tipo absurdo a quantidade de views que tem. Eu tenho aqui acesso ao Analytics do YouTube, né? O YouTube Studio, que é o nome do programa, então quando eu consigo... Eu sei quando um vídeo foi pra homepage e quando ele não foi, porque tipo, um vídeo que não vai pra homepage, ele pega, sei lá, 50 views, 60 views. Um vídeo que vai pra homepage, ele pega tipo 200, 150 views, o que é tipo o triplo ou o quádruplo do número. Então, faça um favor de curtir o vídeo, que isso ajuda demais. Mas é isso, se você quiser apoiar esse canal, aqui na descrição tem os meios para tal. Você pode apoiar através de Bitcoin, Bitcoin Lightning ou Nano, ou via Pix através do contato.libertario013@gmail.com, ou comprando produtos dos parceiros aqui na descrição, inclusive a Manifesto 38 e fazendo aula de inglês com o Nathan da Make Easy English. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.